Fala aí, meu amigo. Fala aí, meu amigo, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Tá me ouvindo Esperar bem? um pessoal. Tô sim. Você tá me ouvindo bem? Tudo certo. Esperar o pessoal chegar um pouquinho. Né? Enquanto isso, eu vou aqui introduzindo a live. Primeiramente, né, quero agradecer a você o convite, né, agradecer aí por estar, né, nos ajudando, por bater um papo aqui com a gente. A gente está Claro. muito, né, feliz aí por ter você aqui. E hoje a live, né, vai ser com o Renan Moura, né, repórter da CBN Rio, repórter também da Rádio Globo, e vamos falar, né, sobre o momento dos clubes cariocas. Né. Vamos tentar aí passar por cada um, vamos ver se vai dar, né, tempo, mas vamos tentar passar pelo momento de cada um, que são momentos bem distintos, né, no Campeonato Brasileiro, na temporada. Então a gente vai bater um papo aí bem legal, né? E vamos começar aí, né, primeiramente falando um pouco sobre você, um pouco sobre a sua trajetória, né, até aqui no jornalismo esportivo. Então, eu comecei em 2009 pela Super Rádio Tupi, comecei como estagiário lá. E em 2010, meses antes da Copa do Mundo, fui contratado para participar até de um projeto que a Rádio Tupi tinha à época, que era um projeto também voltado para um site de esporte aqui no Rio de Janeiro, na Praça Rio, né? Que é o Super Esporte, um site que já tem dos Diários Associados em outras praças no Brasil afora. E criou-se uma equipe digital na redação da rádio. E aí eu fui um dos integrantes daquela equipe do Super Esporte e, ao mesmo tempo, também fazia a cobertura dos clubes para a Super Rádio Tupi. E ao longo desse período lá na Rádio Tupi, tive a oportunidade de fazer algumas narrações, produção, coordenação de programas. Também tive a oportunidade de fazer a cobertura do Flamengo em um excelente momento, quando conquistou a Copa do Brasil de 2013, o Carioca de 2014. Foi também a primeira oportunidade que eu tive para poder viajar internacionalmente. Fiz 2 viagens com o Flamengo pela Libertadores da América, no Equador, em Guayaquil, aquela vitória do Flamengo sobre o Emelec, na Libertadores da América, e o jogo também contra o León, lá no México. E aí, em 2014, logo após a Copa do Mundo, eu recebi um convite da Rádio Globo, e aí eu aceitei esse desafio de ir para o Sistema Globo de Rádio, e estou lá até hoje. Hoje na cobertura do Flamengo, né? Assim como também na Rádio Tupi, tendo várias oportunidades com narrações, coordenação, produção, mas o foco principal hoje, meu trabalho principal, é a reportagem em frente do Flamengo. Isso aí. E eu queria também falar, né, para quem está entrando na live, que pode mandar perguntas, né, para o Renan, que a gente, né, que ele vai responder. E fiquem à vontade aí para mandar, né, a pergunta que quiser. Então, você falou, né, que você é setorista do Flamengo. A gente acompanha bastante seu trabalho, né, e vê você diariamente lá no Twitter também, postando notícias, né, trazendo informações sobre o Flamengo. Então, vamos começar falando, né, sobre o momento do Flamengo. Né? O Flamengo que jogou ontem, né, contra o Bragantino e acabou empatando e desperdiçando, né, assim, a oportunidade de, né, dormir na liderança, né, já que o Internacional só joga na quarta, e também de ali encostar no Internacional, né, não deixar o Internacional abrir uma vantagem que pode ser de 4 pontos, né, no domingo. Como é que você vê aí o Flamengo, o momento do Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro? Você acha que essa oscilação é normal ou o Flamengo erra um pouco além, né, da conta para quem quer ser campeão? Momento difícil do Flamengo. O jogo de ontem era importantíssimo. O Flamengo começou muito bem a partida. Poderia ter matado o jogo de maneira bem mais tranquila. Novamente, o Flamengo peca na finalização, na hora H. E esse resultado pode prejudicar muito o time nessa luta pelo título brasileiro. O Flamengo já teve, antes desse jogo contra o Bragantino, outras 3 oportunidades de ser líder de uma rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Isso daí não aconteceu. E aí ontem uma falha também, uma linha cruzada ali no sistema de marcação do Flamengo, entre o Hugo Souza e também o Maurício Isla, que não viu ali o deslocamento do jogador do Bragantino por trás dele. Veio esse gol. Não foram muitas chances do Bragantino,
durante essa partida. Quando exigido, o Hugo Souza conseguiu ser seguro nesse jogo. Mas o Flamengo desperdiçou uma grande oportunidade. O Inter tem a chance agora de abrir de novo na tabela de classificação. Então, por mais que restem 3 jogos para terminar o Brasileiro, para mim, o Flamengo está em uma situação muito difícil para conseguir esse título. O jogo de ontem era para vencer. O Flamengo não poderia perder pontos até a última rodada do Brasileiro. Isso acontece, para mim, muito em virtude não só dos jogadores, mas o técnico, o Rogério Ceni, tem uma parcela muito grande de culpa nisso, porque ele não conseguiu, do banco de reservas, trazer uma solução antes dos 40 minutos para conseguir, pelo menos, dar uma cara nova ao Flamengo, trazer uma formação tática diferente, algo que surpreendesse o técnico Maurício Barbieri. Ele estava satisfeito com a formação do Flamengo naquele segundo tempo e o time, apesar dos números tratarem como um domínio, o Flamengo no segundo tempo caiu muito de produção, se tornou um jogo muito mais igual, parelho, e aí o Flamengo não conseguiu ter forças no fim para conseguir o segundo gol. E aí, depois que ele coloca 5 jogadores já próximo do apito final da partida, do Wilton Pereira Sampaio, virou, conforme dizem os antigos, um verdadeiro brega o time do Flamengo, sem conseguir ter ali uma orientação tática. Foi muito mais na base da tentativa do coração do que da formação ali do início da partida, que tinha sido muito bem feita e executada pelos jogadores do Flamengo. Então o empate acabou sendo muito ruim para o clube para conseguir ainda sonhar com o título brasileiro. Não está perdido, porque futebol a gente espera de tudo, né? Até mesmo o jogo agora do Al-Ahly com o Bayern de Munique. Vai que acontece, mas a situação é difícil para o Flamengo, muito difícil. Você falou até do trabalho do Rogério, né? É um trabalho que vem sendo muito criticado pela torcida, né? A torcida também critica bastante, principalmente essa questão das substituições do Rogério Ceni, né? Ou ele demora muito, como o jogo de ontem, ou quando ele substitui mal, tira o Gabigol quando ele está no momento bom, que foi contra o Vasco também. Então, a galera critica muito, né, o Rogério Ceni, que tem 19 jogos, 9 vitórias, 4 empates, né, e 6 derrotas. Então, eu já lanço uma pergunta aqui para você. Você acha que o Rogério Ceni vai ficar no Flamengo aí para a próxima temporada, ou você acha que, mesmo até com um possível título brasileiro, ele vai embora? Se vencer, se for campeão, as coisas podem mudar dentro do Flamengo. Mas hoje eu vejo um cenário diferente para ele. Eu vejo o Rogério Ceni muito mais distante do clube ao fim desse Campeonato Brasileiro do que dentro de um planejamento para 2021. A contratação até do Bruno Viana, que chegou ao Brasil na manhã de hoje, não é uma contratação, a meu ver, que passa diretamente pelo Rogério Ceni. Já era um jogador que estava na mira do Flamengo desde o Jorge Jesus. Então, não é uma informação que eu vou trazer aqui, mas é um feeling meu, um sentimento meu. Nesse momento, o Rogério está muito mais próximo de não ter continuidade no Flamengo do que permanecer em 2021 após o término do Brasileiro. Mas é claro, futebol é movido a resultado. Ele por pouco foi demitido após o jogo contra o Ceará. Se conseguir um título brasileiro, que da forma que tudo está acontecendo, seria um título épico, pela forma que o Flamengo se comportou até aqui no Brasileirão, as coisas podem mudar. Mas, a meu ver, o Rogério Ceni está mais distante de permanecer no clube. Algumas perguntas já estão vindo aqui. O Leandro Tavares está perguntando, né, se tem chances do Rafinha voltar, né? Ele que, né, já desembarcou aqui, né, no Rio de Janeiro e, né, disse que ainda não está nada certo, ele ainda vai avaliar, né, as possibilidades, mas você tem alguma informação? Você acha que o Rafinha pode voltar aí a vestir a camisa do Flamengo? O Rafinha primeiro tem que explicar por que ele decidiu deixar o Olympiacos da Grécia, né? Porque ele se transferiu, viveu um momento espetacular no Flamengo, mas a proposta financeira era muito boa para ele. Ele também tinha um sonho de voltar a disputar a Champions League. Isso aconteceu com o Olympiacos da Grécia. Em menos de um ano, ele retorna ao Brasil. Claro que a preferência dele vai ser o Flamengo, pela estrutura que ele conhece, pelos pagamentos em dia, pelo salário também que ele acredita que pode receber ainda no Flamengo, mas hoje a situação é diferente. Quando o Rafinha saiu, o Flamengo fez um investimento, de certa forma, pesado, pelo menos na questão salarial,
no Maurício Isla. Então, hoje o Flamengo, até pela questão financeira, de não ter bilheteria, programa de sócio-torcedor também está sofrendo um baque, premiações, o Flamengo deixou de lucrar muito, sendo eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Libertadores da América, e nesse atual momento, sendo o segundo colocado, a premiação também é menor do que para quem é o campeão. Não vejo o Flamengo tentando abrir os cofres, fazendo loucuras para trazer o Rafinha de volta. Acho que o Flamengo vai sustentar aquela política de austeridade. O vice de finanças, o Rodrigo Totti, sempre foi um cara muito pés no chão. Conheço ele há muito tempo, desde o início da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que eu também tive a oportunidade de acompanhar. Então, eu acho que o Flamengo não vai fazer nenhum tipo de loucura pelo Rafinha. Se ele quiser voltar ao Flamengo, vai ter que se encaixar no orçamento do clube para a temporada de 2021. Tem o Atlético Mineiro também interessado nele. O Atlético veio pesado para essa temporada, fez uma contratação recente aí do Hulk. Então, eu acho que é um clube que está disposto a, em 2021, chegar pesado para buscar muitos títulos. E o Rafinha cairia também como uma luva naquela lateral direita do Galo. Agora depende do que vai pensar a cabeça do Rafinha, o coração dele também, se ele pretende ficar no Flamengo para se encaixar dentro daquilo que o clube pode pagar e o que ele realmente deseja com 36 anos de idade. Outra pergunta muito boa aqui que eu estou vendo é da Aisha Raquel. Ela está perguntando quem poderia substituir o Rogério Ceni, né? Já que a gente estava falando, né, que é uma pergunta difícil também. É uma pergunta difícil. Tanto é que o Flamengo acabou optando por não demitir o Rogério Ceni após o jogo contra o Ceará pela falta de opção. Eu conversei até com um dirigente que ele me falou: Renan, não adianta você pegar uma metralhadora, sair disparando, você consegue resolver o problema momentaneamente, mas e depois? Ou seja, é uma metáfora que ele usou, né, para tentar explicar que não dava para demitir o Rogério Ceni naquele momento se você não tinha um substituto à altura do Flamengo para continuar comandando o time em busca dos títulos. Por isso que a diretoria optou pela permanência do Rogério Ceni e vai com ele até o fim desse Campeonato Brasileiro. Após o Campeonato Brasileiro, a diretoria vai fazer uma avaliação desse trabalho que aconteceu, que acontecerá, né? Restam ainda 3 jogos para o Flamengo, e a partir de então o Flamengo deve tomar uma decisão do que vai acontecer. Agora, falar realmente um nome para assumir o Flamengo agora, do futebol brasileiro, muito difícil ter alguém com gabarito para assumir tal responsabilidade. Renato Gaúcho já teve a chance dele já em outras oportunidades, disse não ao Flamengo, não vejo ele com clima junto à torcida, com apelo para que isso possa acontecer, um casamento entre ele e o Flamengo. E talvez o Flamengo tenha que ir lá na Europa para buscar um novo treinador. Muito se fala no Leonardo Jardim, que está aí no mercado, mas também tem essa questão da pandemia. Não sei até que ponto isso daí pode prejudicar o Flamengo também a conseguir viajar para o velho continente, negociar pessoalmente com algum treinador. Então é necessário aguardar. A gente está aqui na posição de apurador, e a gente fica no aguardo aí do presidente Rodolfo Landim, também do vice de futebol Marcos Braz, além do CEO, hoje diretor executivo Bruno Spindel, decidirem o que é melhor pelo Flamengo. Eu concordo com você. Acho que particularmente no futebol brasileiro, acho que não vejo nenhum nome que o Flamengo vai buscar. Não vejo também. E na Europa vai ser, eu acredito que vai ser mais uma negociação muito difícil. O Flamengo teve muitas dificuldades quando trouxe o Domi, né? O Domi não era a primeira opção do Flamengo e teve dificuldades e acabou tendo que trazer o Domenech. Sim. Mas eu acho que, né, vai ter mais dificuldades também pelo aspecto da pandemia e também pelo aspecto financeiro, né? Porque quando você negocia com o estrangeiro, né, é mais difícil. A moeda também às vezes é outra, né? O pagamento não vai ser, né, real, vai ser às vezes dólar, euro. Então a situação fica um pouco mais complicada. Mas eu também acho que o Flamengo deve buscar o mercado estrangeiro aí se vier a demitir, né, o Rogério Ceni. Então, passando aí pelo Flamengo, agora a gente vai falar um pouco do Fluminense. Né? O Fluminense está em 5º lugar, está com 56 pontos aí no campeonato, né? Tem 16 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Né? E o próximo jogo do Fluminense é quarta-feira, né, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro. E o Fluminense que surpreendeu muita gente, né? Tá quase aí, né, garantido na Libertadores, está brigando, né, para estar na Libertadores. E antes do campeonato, né, muita gente não acreditava que o Fluminense poderia fazer essa campanha. Como é que você, assim, enxerga esse momento do
do Fluminense? Você também não esperava que o Fluminense poderia alcançar uma posição tão alta na tabela? Também me surpreendeu muito esse Campeonato Brasileiro do Fluminense, essa temporada do clube na Série A. Não esperava de maneira alguma que o Fluminense estivesse brigando por uma vaga, né, na Libertadores da América. Acreditava que o Fluminense pudesse ficar ali no meio da tabela. Restam 12 pontos, a verdade é essa. Ainda tem muito campeonato para o Fluminense brigar para conseguir carimbar o passaporte na Libertadores da América. Mas seria muito importante para o futebol brasileiro que isso acontecesse, ter um outro representante na principal competição sul-americana, mas para que o Fluminense consiga passar, chegar à fase de grupos, o Fluminense vai precisar fazer investimento. Até porque o planejamento do Fluminense para a disputa da Libertadores da América passa a ser um planejamento muito curto, né? Porque o Fluminense já vai começar, provavelmente, em uma fase de preliminar da Libertadores da América, tão logo acabe o próprio Campeonato Brasileiro. Então, isso daí também tem uma importância enorme dentro do Fluminense no ano de 2021. Não basta chegar, tem que se manter na Libertadores da América para conseguir fazer um bom caixa, né? E quem sabe chegar a uma fase mais distante da competição sul-americana. Não vejo hoje o Fluminense como um favorito, até porque não está classificado para a Libertadores da América, mas se chegar, pelo menos se o Fluminense alcançar a fase de grupos, vai ser de extrema importância para a temporada do Fluminense. Brigar por título, aí é só o torcedor mesmo que pode trazer esse sentimento, mas sendo frio nesse momento, é quase impossível em uma competição que cada vez mais dá prioridade a quem faz altos investimentos. Você vê aí o River Plate chegando constantemente às fases agudas da competição, Palmeiras sendo campeão agora, Flamengo também em 2019. Então, se não tiver investimento, dificilmente um clube vai conseguir chegar à fase final. É tipo Copa do Brasil. Só chega mesmo quem está com bala na agulha. Você tem razão. Eu acho que o Fluminense, ele chegando na Libertadores, né, ele vai ter que pensar em um planejamento um pouco mais curto, né, na Libertadores, porque realmente vai ficar difícil, né, até competir com outros clubes que têm, né, uma tradição maior na Libertadores e um poder de investimento maior também, né? O próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, que é o atual campeão, até o Atlético que está investindo pesado aí, né, para a próxima temporada também. E o Fluminense ele tem também uma situação semelhante ao Flamengo, né? O treinador atual do Fluminense é o Marcão, mas muitos já dizem ali que pode ser que ele não fique, né? Ele que tem aí um aproveitamento de 5, né? Ele tem 7 jogos, não, na verdade tem 8. 5 vitórias, não, peraí, 8 não, 10 jogos, né? Com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E aí, uma informação que eu vi, né, que inicialmente foi noticiada pelo portal Netflu e pelo GE, e aí confirmada pelo Lance, é que o Roger Machado que deve ser o novo técnico, né? Deve ser um novo nome. Como é que você avalia esse nome? Você acha que o Roger Machado, né, faria o Fluminense ter um desempenho melhor com o Marcão e até quando estava com o Odair? Porque a principal, né, crítica que eu vejo no Fluminense é que o Fluminense ele está ali na parte de cima da tabela, mas ele não consegue ter um desempenho, um futebol, né, bem jogado, podemos dizer assim. Você acha que o Roger Machado traria esse desempenho, esse futebol melhor aí para o Fluminense? O Fluminense, depois que perdeu o Odair Hellmann, o próprio Odair já tirava leite de pedra desse elenco do Fluminense. A verdade é essa, pelo menos na minha opinião. Não é um elenco que eu classificaria no início da competição como um elenco que iria brigar por uma vaga na Libertadores da América, como eu disse agora há pouco. Então, eu acho que o trabalho do Odair foi muito bom dentro do Fluminense. O Marcão, sinto ele com uma certa irregularidade, não conseguiu manter o bom trabalho que estava sendo feito dentro do clube, mas está ali, brigando. Até porque outros clubes que estão ali também junto ao do Fluminense estão tropeçando. Então, está todo mundo muito embolado ali. Você percebe até que a diferença do Fluminense para a liderança, ou pelo menos para o G4, não é tão grande conforme em outras temporadas, nessa luta aí desenfreada por uma vaga na Libertadores da América. Mas eu acredito que o Marcão tem uma certa rejeição dentro do Fluminense, até porque ele não tem uma experiência fora do clube. Marcão passou por outras equipes de menor investimento, como, por exemplo, até o Bom Sucesso, no início da carreira. Foi interino em uma outra oportunidade no Fluminense,
voltou ao clube. O Roger, pelo menos, tem um pouco mais de vivência no futebol brasileiro, com essa última passagem pelo Bahia. Então, é um cara que também é identificado com o Fluminense por ter feito um gol de título da Copa do Brasil. Pode ser um bom nome, tem boas ideias aí, é um treinador jovem. Chega a um clube que também está com um elenco sem grandes estrelas, com exceção aí do Nenê e também do Fred, que o conhecem muito bem. Pode ser ter caldo aí nesse trabalho, mas é necessário a gente aguardar se de fato essa negociação vai acertar. O Roger gosta muito de iniciar um trabalho do início da temporada, gosta de pegar trabalhos em segundo semestre, por exemplo. Então, pode ser uma negociação que avance, até pela boa relação que ele tem também com o presidente Mário Bittencourt. Sim, sim. O Roger Machado, eu até acho um bom nome para o Fluminense, né? É uma boa aposta. Né? Como você falou, o Roger realmente gosta, né, de iniciar um trabalho, então também ele iniciaria um trabalho com o Fluminense. O Fluminense também que tem uma boa categoria de base, então acho que ele poderia também trabalhar bem isso. E ele também, né, teria, se o Fluminense vier a estar na Libertadores, né, ele teria também uma competição já ali importante para trabalhar. Então, assim, seria mais um desafio na carreira do Roger, né? Ele também que jogou no clube, né? Tem uma identificação também com o Fluminense. E aí, então, falando já do Fluminense, vamos agora passar, né, para o Vasco. O Vasco que é o 17º colocado, né, já que o Bahia empatou, mas o Vasco ainda joga nessa 35ª rodada. Sim. Contra o Fortaleza, um confronto aí, né, o famoso confronto de 6 pontos, né, já que o Fortaleza está com 38, um ponto a mais que o Vasco. E o Vasco aí, né, só tem 9 vitórias no campeonato, né, 10 empates e 15 derrotas. Mais uma vez o torcedor do Vasco, né, tendo que se preocupar com o clube ali na zona do rebaixamento, e mais uma vez o Vasco brigando para não cair, né? Então a gente sabe que a política do Vasco mexe muito também no campo, né? Então é complicado assim a situação do Vasco, né? Como é que você vê? Você acha que o Vasco vai conseguir sair, né, da zona de rebaixamento, não vai cair, ou você acha que tem essa possibilidade sim? E como é que você vê também esse aspecto político, né, influenciando dentro do campo? Eu acho que o momento político do Vasco pelo menos deu uma cessada, né? Pode explodir a qualquer momento, mas nesse momento vejo que há uma certa tranquilidade por ser o início de trabalho do novo presidente, o Jorge Salgado. Eu não acredito que o Vasco vá cair com o Vanderlei Luxemburgo. Até quando ele chegou ao Vasco, eu fiz uma publicação no Twitter dizendo: agora o Vasco não cai. Espero que eu não queime minha língua com o Vanderlei Luxemburgo, porque eu gosto muito do trabalho do Lucha. Na última passagem também dele pelo Vasco da Gama, ele foi muito bem. Então, eu acho que nessa passagem até então o Vasco perdeu alguns pontos que poderia ter conquistado e tornado essa campanha até aqui muito mais tranquila. Está ali na luta para não ser rebaixado novamente, que teria um peso enorme para a temporada do clube. Mas eu acredito que se vencer essa partida, restando ainda outros 3 jogos, o Vasco da Gama consegue retomar ainda mais aquela confiança do início da chegada do Vanderlei Luxemburgo. Ele não foi tão bem interpretado na última entrevista coletiva, até falando que o jogo contra o Flamengo era um jogo que o Vasco poderia desclassificar como uma tentativa de somar pontos. De certa forma, até o Lucha foi mal nessa afirmação, porque trata-se de um clássico, né? E a gente fica sempre na expectativa de uma surpresa, mas o Flamengo dominou o jogo. No segundo tempo o time foi melhor, depois de um primeiro tempo muito acuado. Quem sabe o Vasco consiga aí nessas últimas rodadas permanecer na primeira divisão, já que a gente tem um time carioca, que é o Botafogo, já na Série B, né? Então isso é muito ruim, prejudicial para o futebol do nosso estado. A gente fica sempre na torcida para que os 4 grandes permaneçam na elite, né? Eu acho que seria também muito ruim, assim, ter 2 clubes cariocas. Eu acho que isso nunca aconteceu na história, não, assim, de futebol, né? Carioca, jamais. Então, grande não, seria grande não, pequeno já. Sim, sim. Mas ter 2 grandes, assim, do Rio na Série B seria muito ruim, né, para o futebol carioca. E eu também, particularmente, acho que o Vasco não vai cair, né? E até você falou da postura, né, do Luxemburgo no clássico. Eu também achei uma postura assim muito ruim. Claro, o Flamengo tem um time bem melhor, um time tecnicamente
né, superior ao Vasco, mas eu acho que dá até para ser um time reativo, mas que você também ataque seu adversário, né? O Vasco praticamente o tempo inteiro ficou atrás, deixando o Flamengo jogar pô, o Flamengo tem jogadores lá na frente de qualidades técnicas que podem decidir, né, em um passe, uma tabela, e aí você deixar a bola totalmente com o seu adversário, acho que prejudica, né? E aí, até falando também do Luxemburgo, né, às vezes a gente fica até sendo repetitivo aqui, mas é que é a mesma situação também. O Luxemburgo só tem contrato com o Vasco até o fim do Brasileiro, né? Então a gente não sabe também se o Luxemburgo vai continuar no Vasco, né? Acredito que sim, mesmo Ele até quer, se o Vasco cair. Ele quer, né? ele quer Você acha continuar no que Vasco. é o melhor para o Vasco? Eu acho, Ele continuar? eu acho que sim, porque o Lucha tem também uma expertise também administrativa no futebol, então ele pode ajudar. Aconteçam. Deu uma caída aqui, mas você já voltou. E aí, passando para o Vasco, né? Vamos falar do Botafogo, que infelizmente caiu, né? Terceiro rebaixamento aí da história do clube. Mas eu confesso que eu já esperava, né? Muito antes, porque o Botafogo também, assim como o Vasco, mas eu acho que até no momento está pior do que o Vasco no aspecto político, né? Gestões passadas e assim, vindo arrebentando mesmo com o clube financeiramente, né? Assim, também o aspecto no campo, fazendo contratações a rodo e aí o time, né, muito desqualificado e o Botafogo não conseguiu escapar, né? E aí o Botafogo, você vê que a campanha é tão ruim pelos números também, né? O Botafogo só tem 24 pontos, né? E só tem 4 vitórias no campeonato, né? De 34 rodadas, o Botafogo que joga hoje também, né, contra o Grêmio. 18 derrotas, uma campanha muito ruim. Caiu aí a sua Caiu? conexão. Voltou? Voltou. Voltou? Então, eu estava falando que o Botafogo, né, assim, a gente vê a situação ruim do Botafogo pelos números, né? Só tem 4 vitórias no campeonato, 12 empates e 18 derrotas. Uma campanha, assim, muito ruim e que realmente não teve como escapar com esses números. Então, como é que assim também você analisa esse momento do Botafogo? Você acha que já é a hora de planejar para voltar logo para a Série B e não fazer que nem um Cruzeiro, né, que continuou mais um ano? Como é que você acha que o Botafogo tem que se planejar aí para a Série B? Estou muito temeroso ao futuro do Botafogo, porque eu não sei se o Botafogo vai ter forças para conseguir voltar de cara para a primeira divisão. O trabalho que foi feito pelo Grupo Mais Botafogo, antes da chegada do atual presidente do Sérgio Melo, foi um péssimo trabalho, a verdade é essa. Esperava-se muito do presidente Nelson Mufarrege em substituição ao Carlos Eduardo Pereira, até porque um era vice do outro. E aí alguns problemas internos aconteceram, uma má administração, a verdade é essa. Jogadores que faziam o que queriam dentro do Botafogo. Até agora há pouco isso daí aconteceu. Jogadores chegando atrasados, sem comprometimento, em um momento delicado do clube. O clube pune e depois consegue não, reincorpora o jogador. Para mim, por mais que seja um ativo do clube, mas você tem que dar exemplo para os demais jogadores que ali estão, que o Botafogo é um clube grande e um clube que precisa de comprometimento acima de tudo. Se os salários estão atrasados ou não, isso é papo para depois. Mas ali, que é a sua profissão, e onde você está colocando a sua cara, a tapa, e também para mostrar o teu potencial, você tem que fazer o seu melhor. Então, eu acho que foram falhas administrativas da antiga gestão do Botafogo, também com um comitê que deu muitos pitacos, um comitê que até, de certa forma, se transformou até em um comitê amador, por mais que tenha um ex-presidente como Carlos Augusto Montenegro, que ajudou bastante ao Botafogo, mas em alguns momentos ele pecava e muito por ser até um falastrão, gostava muito de falar, de se expor. Isso daí acabou atrapalhando também o Botafogo.
E agora com o Durcésio Melo, ele já pegou uma bomba próxima de explodir. Então é bom a gente ter um pouco mais de paciência e calma com a chegada dessa nova gestão. Muito se fala aí na volta do Joel Carli, um acordo para que o Carli volte e ajude o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Para mim, não é um nome ideal. Se o Botafogo tem alguma dívida a pagar com o Joel Carli, que isso seja feito, mas não com a volta dele para o elenco do Botafogo, para voltar a jogar pelo clube, até pela idade que ele tem e pelo futebol que ele já não conseguia apresentar com a camisa do Botafogo no fim da sua passagem. Então, a meu ver, é um erro dessa atual gestão tentar trazer o Carli para fazer um acordo aí, que ele possa ser um jogador importante na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisa de gás, de jogadores que conheçam bem o que é jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, com salários enxugados. Então vai ser um ano muito difícil. O Botafogo aí está na expectativa, passa dia, entra dia, de sair a SA. Até agora nada, são muitas promessas, mas por enquanto está complicado para o Botafogo ter um horizonte melhor nesse ano de 2021. Tomara que aconteça uma volta, tão logo tenha acontecido esse descenso. Mas tenho lá a minha temerosidade a respeito disso daí, até por tudo que aconteceu com o Cruzeiro recentemente, não conseguindo voltar para a primeira divisão. É uma situação talvez pior do que a do Botafogo, mas o Botafogo também tem um caixa muito combalido e isso daí pode pesar se não tiver uma administração coerente para a disputa de uma Série B, que a cada ano que passa, você vê que tem clubes que estão se organizando para chegar a uma primeira divisão. A Chapecoense foi assim, agora o Cuiabá também chega à primeira divisão. O Bragantino era outro clube que também tem uma gestão empresarial por trás. Então, são clubes que chegam para ficar. Ou, se voltarem para a Série B, vão vender caro essa vaga na segunda divisão. E a Série B, assim, dessa temporada agora, né? Eu acho que vai ser uma das séries B mais difíceis, né, que a gente vai ter, porque melhorou muito o nível. A gente viu pela temporada passada, né, times que se prepararam mesmo para jogar a competição, para voltar, e aí até nas últimas rodadas, né, da Série B. Série B, tá, Luan? Para daqui a pouco as pessoas não ficarem falando, o Renan tá falando que a Série B é excelente, é ótima, nível de futebol europeu. Não é isso, eu tô falando justamente de campeonato de Série B, segunda divisão a nível Brasil. Sim, eu entendo, porque se a gente pega as outras, né, os outros anos de Série B, a gente já sabia praticamente quem eram os 4 que iam subir. A gente já sabia, um grande desceu, então a gente já tinha praticamente essa certeza que o grande ia subir. Isso. E hoje a gente não tem, assim, até pelo nível da competição que melhorou, né? E assim, até pelo momento do Botafogo. A gente torce pelo Botafogo, né, que possa voltar logo, mas a gente sabe também, a gente tem que ser realista que não vai ser fácil para o Botafogo, né? Por todos os aspectos, né? Você também falou da postura dos jogadores. Eu acho que o Botafogo, o planejamento tem que contar com jogadores que vão vestir a camisa, vão honrar e vão ter um compromisso com o clube, né? Sabendo de todas as condições financeiras que o Botafogo enfrenta. Então o jogador vai estar ali para voltar junto com o clube, né? Para ajudar o clube. Eu tive a oportunidade também de fazer algumas coberturas, né, do jogo do Botafogo, né? E eu via em campo, assim, uma apatia fora do comum. O Botafogo tomava o primeiro gol e os jogadores, assim, já desistiam praticamente. Tinha até uma vontade, mas não conseguia produzir nada. E muitas contratações, assim, também que, assim, o Kalu, uma decepção. O Kalu entra e anda em campo. Então, assim, essa postura não pode ter na Série B, porque senão não volta mesmo. E aí seria muito ruim para o Botafogo cair e permanecer mais anos, assim, na Série B, né? Então a gente espera que o clube volte, né, à elite aí do futebol brasileiro. E falando um pouco também mais sobre a sua carreira, eu guardei uma pergunta aí que fizeram logo no início da live e eu queria, né, te perguntar, qual foi a cobertura aí que você mais, né, se identificou, mais gostou, mais marcou assim na sua carreira? Sem sombra de dúvidas, a final da Libertadores da América lá em Lima, no Peru. Foi a principal cobertura.
Adorei muito a cobertura também lá no Catar, em Doha, mas não veio o título, né? Então, fica muito marcado aquilo que você vê acontecer com brilhantismo, né? No caso, o título do Flamengo. Então, para mim, a melhor cobertura, a maior cobertura da minha vida foi essa final da Libertadores da América. Também tive a oportunidade aí de presenciar o Brasil conquistando a medalha de ouro no Maracanã, nos Jogos de Legal. 2016. O título também do Brasil na Copa América de 2019. Foi um ano muito importante para mim. Mas, se for para destacar um só momento, eu destaco a final da Libertadores da América por todo o ambiente criado, né? Uma geração inteira aí que nunca tinha visto o Flamengo conquistar o troféu mais importante do continente sul-americano. Então, você observar na arquibancada do Monumental familiares chorando, pais e filhos abraçados, eu acho que foi um clima muito bacana e longe de qualquer tipo de confusão. A organização deu conta de qualquer tipo de problema que pudesse acontecer entre brasileiros e argentinos. Então, eu acho que foi uma grande cobertura que eu tive a oportunidade de acompanhar ao longo de uma semana lá no Peru. Essa cobertura foi, né, bem emblemática, né, eu acredito, porque era um título que não vinha há muitos anos, né? A torcida do Flamengo esperava demais e realmente você tocou num ponto interessante, né? A segurança, né? Toda a organização do evento, né? Conteve, né? Assim, brigas, né? Entre argentinos e brasileiros que, infelizmente, às vezes é comum, né? E até porque um clube da Argentina também perdeu ali, então poderia ter alguma situação, mas correu tudo bem, então foi realmente assim muito bom, né? E foi a última aí, né, antes da pandemia, né, que teve torcida, então eu acredito também que, pô, o estádio estava lotado e foi marcante mesmo. Então a gente já está chegando aí ao fim da live, né? Eu quero agradecer aí muito aí pela sua participação, Renan, muito obrigado e esteja à vontade para voltar mais vezes também aqui e eu quero que você dê suas considerações finais aí, divulgue seu trabalho. Se tiver alguma coisa também que faltou para falar, também pode citar. Fique à vontade. Não, agradeço muito o convite aí. Estou sempre para ajudar todos. Participo de todas as lives que me pedem aí. Dependendo do horário, é claro, né? No trabalho da correria, mas estou sempre à disposição aí para a gente marcar, agendar. Parabéns aí pelo trabalho de vocês também. Tenham acompanhado. Obrigado a quem acompanhou a nossa live ali ao longo de 40 minutos, né? E é isso, cara. A gente acompanhar esse fim de campeonato brasileiro aí e desejar boa sorte a quem quer ser jornalista. Acredito que é um trabalho muito difícil, árduo. A gente está vivendo um momento complicado no nosso país, onde os jornalistas, muitos deles, estão sendo massacrados. Então, eu acho que desejar boa sorte a quem quer seguir essa profissão tão difícil. Isso, valeu, muito obrigado aí. E a todos que também acompanharam com a gente quer agradecer muito. E né, que vocês possam também curtir a nossa página no Instagram, a nossa página no Facebook, no Twitter também. A gente está lá como Jornal Diário do Rio. Né, e curtam, compartilhem também a live, né? A live vai ficar salva, então quem não pôde ver agora pode, né, assistir depois. E é isso, um grande abraço aí, Renan, valeu e até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço aí. Um abraço.